Nós iniciamos então o nosso estudo do o Livro dos Espíritos e dando então continuidade aqui ao nosso trabalho, nós vamos aqui para o nosso Livro dos Espíritos, parte primeira das causas primárias. Nós vamos finalizar o capítulo 3 da criação e nós finalizaremos com o item Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então a gente vai finalizar esse nosso item da criação, abordando aqui, fazendo uma análise que Kardec apresenta para nós, uma análise comparativa entre uma visão científica da criação, falando sobre matéria, falando sobre o universo. Nós veremos aqui os itens que já foram estudados. Uma visão doutrinária, daquilo que os Espíritos trazem para nós em termos de ensinamentos, e também uma visão religiosa dentro dos padrões da época e também, de certa forma, até da atualidade também, das religiões tradicionais, especialmente as religiões cristãs, como o catolicismo, as igrejas evangélicas, daquilo que se encontra marcado ali dentro dos textos bíblicos. Então, faremos aqui o fechamento desse nosso tema. Bom dia, Ajuda. Muito bem, vamos lá. Bom, só para lembrarmos aqui, nós vimos nesse nosso capítulo 3 da criação os temas formação do mundo, dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então nós finalizaremos com esse último item, trazendo aqui o fechamento desses temas relacionados com criação, ou seja, como tudo começou, qual a origem de tudo, quem criou tudo. Então esse capítulo trata desse ponto e os Espíritos aqui procuraram nos ajudar nesse entendimento, trazendo algumas orientações sobre essas questões. Chris Guy, bom dia. Então nós vimos aqui, na questão, até a questão número 58, sobre a criação do universo, criação dos astros e tudo mais. Então, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Kardec diz assim para nós. É importante lembrar, o Brás comentou em cima, sobre o livro ser bastante completo. Ele é completo na abordagem, Brás, mas tem principalmente nessa primeira parte, que trata desse aspecto mais científico da doutrina espírita. Hoje nós temos, passados 160 e tantos anos da publicação desse livro, lembrando que ele foi lançado em 1857, depois em 1860 ele teve ali a atualização, Kardec lança uma nova edição com o dobro de perguntas. De lá para cá, em termos de análise, de compreensão desse aspecto científico, muitas coisas vieram novas. Nós mesmos chegamos aqui a analisar textos que nós estudamos, uma compreensão mais clara dessa realidade. Então tem muita coisa ainda para ser, digamos assim, o Livro dos Espíritos mereceria uma terceira edição, mais completa, mais profunda, com essa visão que nós temos hoje sobre diversos aspectos, até mesmo dentro dos aspectos que a doutrina espírita aborda. Isso porque Kardec, quando ele elaborou as questões do Livro dos Espíritos, ele teve de 1857 até 1860, ele teve ali 3 anos, 4 anos, para poder fazer uma elaboração de algumas outras questões. De lá para cá, observando tanto que a doutrina espírita evoluiu, as publicações, os textos que chegaram, os livros que foram publicados, a visão do mundo espiritual, muitas coisas nós perguntaríamos a respeito não apenas da mediunidade em si, mas da própria dinâmica da vida no mundo espiritual, a partir daquilo que nós aprendemos de lá para cá. Então, 1,5 século de evolução da humanidade, do pensamento, da filosofia, da ciência, da própria doutrina espírita, é muita coisa acumulada na nossa mente que a gente gostaria de perguntar para os espíritos. Então, não é questão assim de aquilo que Kardec colocou
está desatualizado. Não é isso, mas nós poderíamos complementar trazendo muitas outras questões, agora com uma capacidade maior que nós temos de aprofundar esses temas, para que o nosso aprendizado fosse muito mais completo hoje. Então o Livro dos Espíritos, sem dúvida nenhuma, é a nossa maior referência. Né? Mas de lá para cá nós poderíamos ainda acrescentar muito mais. E quando eu falei para vocês que se hoje nós temos 1019 questões no Livro dos Espíritos, e desenvolvidos, né, esses temas, desenvolvidos nas 4 obras, né, que complementam o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, e mais ainda textos da Revista Espírita, e mais ainda aquilo tudo que os Espíritos publicaram. Então o Livro dos Espíritos é sem dúvida a nossa referência, mas ele é a plataforma onde nós vamos construir, digamos assim, o grande edifício de conhecimento. E a cada geração nós vamos acrescentando andares nesse edifício, ele vai se tornando cada vez mais alto e cada vez mais sólido e cada vez mais amplo, né, no seu entendimento, na profundidade da sua, do conhecimento que ele traz para todos nós. Mas, sem dúvida, ele é a plataforma onde nós construímos tudo isso. Né? Bom dia, Andréa. Pois é, então, precisaria de uma eu diria até ousadia, se não coragem, para que isso fosse feito, para que hoje nós encontrássemos grupos que pudessem se organizar, mas mesmo assim seria muito polêmico, imaginando, por exemplo, que a Federação Espírita Brasileira fizesse uma proposta de um lançamento de um 3º Livro dos Espíritos. Imaginemos a polêmica que isso ia gerar. Né? Então a gente vai, infelizmente, agora percebendo essa evolução do conhecimento, chegando de uma forma fragmentária. Então um médium traz ali de um espírito uma informação, o outro médium traz ali outra, e os livros vão ficando meio soltos. Né? E por falta exatamente disso, até mesmo, né, desse espírito de fraternidade, sem Kardec, pois é, Dudu. Então esse espírito de fraternidade que infelizmente não existe de uma forma plena em nós ainda, pelas nossas próprias imperfeições humanas, né? Então, né, já viu como é que foi. Nesse caso, por exemplo, a proposta que o CELD trouxe. Mas o que ele fez foi o quê? Acrescentar notas de rodapé. Mas jamais ousaria lançar um novo livro para tratar desse tema. Né? Temos Emmanuel também fazendo esse trabalho, que é um livro aceito por uns, recusado por outros, André Luiz, Filomeno de Miranda e outros autores também trazendo muitas informações, mas infelizmente a gente acaba não tendo essa unidade. Né? Então, assim, em termos de espiritismo, todos nós estudamos. Em termos de movimento espírita, infelizmente nós ainda precisamos crescer muito para termos essa coragem de fazer essa evolução. Essa é uma opinião que eu tenho naturalmente. Né? Mas vamos lá, pessoal, vamos em frente então. Falando então aqui sobre esse tema, mais uma vez aqui lendo o título, né? Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Esse tema, ele é para nós hoje apenas um tema complementar, né? Porque nós hoje, estudando a doutrina espírita, depois desse tempo todo, de todas as informações que nós estudamos, da compreensão que nós temos hoje do que foi aquilo publicado num texto como a Bíblia e do que é hoje o entendimento que nós temos de ciência, filosofia, da própria doutrina espírita, ele é um texto que para nós ele acaba não tendo grande importância pelo fato de nós já termos, digamos assim, evoluído na compreensão. Mas o que nós temos que considerar é que esse livro, o Livro dos Espíritos, essa obra, ela é também uma obra introdutória para todos aqueles que se aproximam da doutrina espírita, trazendo uma ideia formada pela sua própria formação religiosa. Então são aqueles que viveram durante muito tempo como católicos, aqueles que viveram como evangélicos, aqueles que viveram como em outras filosofias, e trazem essa ideia da origem de tudo. Porque a humanidade, né, como sempre, com esse espírito curioso que nós temos, nós desejamos saber como tudo começou. E aí então nós encontramos um livro, como por exemplo a Bíblia, ou podemos encontrar ali no Alcorão, ou na Torá, seja lá em qual livro for, em que nós temos ali uma visão divina da criação de tudo. Então, pelo fato de nós termos fidelidade àquela crença, àquela filosofia, e também alimentarmos uma fé
de que aquilo que foi trazido para nós é ali uma palavra definitiva do Criador, de uma entidade que seja considerada como criadora de tudo, então nós trazemos essa ideia pronta, sabendo que então Deus criou tudo, que Ele utilizou um processo próprio que nós não compreendemos e tudo mais. Então, quando se aproxima da doutrina espírita, nós encontramos um tema como esse, faz com que aquele que é o neófito, né, aquele que é o novo adepto da doutrina espírita, comece então a fazer uma reflexão sobre aquilo que ele aprendia, aquilo que ele compreendia até então como uma visão nova. Né? Lembrando mais uma vez que a doutrina espírita não é uma religião dentro de um padrão normal que nós encontramos hoje, né? Uma religião, ela é considerada a partir da sua base filosófica, das suas práticas ritualísticas, dos seus sacramentos, de uma hierarquia sacerdotal, dos seus templos religiosos. Então, nesse sentido, a doutrina espírita não se enquadra como religião. Mas se nós pegarmos a expressão religião, que vem exatamente daquela expressão que diz religar o homem com Deus, aí sim a doutrina espírita se torna esse caminho, porque vai fortalecendo em nós o entendimento da nossa condição de espíritos e da mesma forma também a da nossa condição de criaturas. E sendo criaturas, nós buscamos naturalmente um Criador. Então a doutrina espírita se torna esse caminho de aproximação entre nós e o Criador. Né? Mas como religião tradicional ele acaba não entrando nisso. Então, pelo fato de aqui no Ocidente, e até nisso nós temos que contextualizar a doutrina espírita, ela faz uma análise, Kardec fez isso, a partir de uma visão ocidental. Porque ele vivia na França, o Ocidente, a partir ali do Oriente Médio, aqui para o nosso Ocidente, ele tinha ali a influência da Igreja Católica, do cristianismo de um modo geral, dividido ali nas igrejas ortodoxas, nas igrejas católicas, apostólicas, nas igrejas evangélicas. Então nós vamos encontrar ali esse pensamento do cristianismo no mundo ocidental. Então Kardec aqui, o estudo que ele faz é também de uma visão cristã, porque ele mesmo era cristão, nessa essência da palavra. Mas nós poderíamos perguntar, mas e se o Livro dos Espíritos fosse para a China, por exemplo? Lá ele se depararia com o budismo. E se ele fosse, por exemplo, para aqueles países do Oriente Médio e se deparasse com o islamismo? O que ele colocaria? Porque aqui ele fala considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Mas lá no Oriente, por exemplo, nós vamos encontrar outra concepção. Então a gente vê assim que a visão de Kardec ela é restrita à visão cristã que se tinha no ambiente onde ele vivia. Então é importante a gente contextualizar. A gente acaba não pensando nisso, né? Se um chinês que é ateu, aí ele abre e fala considerações e concordâncias bíblicas. Ele fala, mas eu não uso Bíblia. A minha visão é outra. E isso mostra, inclusive, né, como nós precisamos, né, evoluir nesse sentido de ampliar nossa visão a partir desse contexto global que nós temos hoje. Em que não era apenas aquele grupo da França, aquele grupo da Europa que acabou vindo para a América, agora é global. E esse pensamento global envolve todas as pessoas das mais variadas linhas de entendimento que nós temos hoje a respeito de espiritualidade, que é exatamente essa visão geral que nós temos. Mas vamos lá. Uma pessoa que acaba de se aproximar do Espiritismo, ela já traz essa ideia de que Deus criou todos. Qual é a visão que nós temos? Adão e Eva, que é a visão bíblica, tanto que Kardec aborda sobre isso. Mais uma vez, essa é a visão das religiões tradicionais do Ocidente. E fazendo uma comparação daquilo que nós já então estudamos até agora a respeito das leis naturais criadas por Deus que regem o universo, das teorias que foram apresentadas a respeito da criação de tudo, como por exemplo o Big Bang. Aliás, essa semana sai algo muito curioso. De uma forma aceita hoje, o universo foi criado há 13,7 bilhões de anos. Então, estudando as estrelas mais distantes, estudando
a expansão do universo, a teoria de que se o universo está expandindo, houve um momento em que ele estava totalmente contraído num pequeno ponto onde toda a matéria existente estava concentrada. Essa é a visão geral que nós temos hoje. Nessa semana agora saiu um artigo em que um pesquisador, um astrônomo de Londres, de uma universidade lá da Inglaterra, ele fez uma análise falando sobre distorções da luz, e ele trouxe a teoria agora proposta de que o universo não tem 13,7 bilhões de anos, mas ele tem 26 bilhões de anos. Então, se a gente achava que estava tudo tranquilo, que as coisas estavam bem encaminhadas, vem alguém e traz uma ideia nova. Como os acadêmicos da área da astronomia vão entender isso, é outra história. Mas são teorias que vão se sucedendo. Da mesma forma a respeito da criação da vida, que nós vimos ali, né, os elementos pré-bióticos que vão se formando, criando aquela estrutura para que a vida possa existir, como cadeias de proteína, por exemplo. Em vez daquela ideia de que Deus criou o homem do barro, soprou as narinas, o sopro da vida, e o homem viveu, e a Eva veio da costela e tudo mais. Ou então a teoria que se tinha na época de Kardec, geração espontânea, do nada nasce aquele filhotinho de rato e pronto. E aí veio Darwin trazendo a evolução das espécies. Tudo isso então foi vindo, né, nesse acréscimo de conhecimento que a gente vai agregando no nosso entendimento. Mas, enquanto esse conhecimento vem chegando, enquanto essas novas informações vão sendo apresentadas e novas propostas de entendimento também vão sendo apresentadas, a Bíblia acaba sendo definitiva. A Bíblia ela é imutável na visão daqueles que a entendem como um livro sagrado à base de uma filosofia. Não importa o que a ciência diga, a Bíblia está dizendo que Deus criou o mundo em 6 dias. E a gente vai dizer, não, mas é que Deus não quis dizer bem isso. Nós não podemos mudar a palavra de Deus dentro desse entendimento. Por isso, então, Kardec traz essas considerações. E a gente lembra que para nós hoje é tranquilo isso, porque existe uma divisão. Cada religião tem ali a sua proposta, cada adepto tem ali o seu entendimento dentro daquilo que ele aprende. Mas na época de Kardec, ele estava apresentando esse livro que ia contra uma igreja que não era apenas influente, mas era dominante. E ele foi atacado, ele foi criticado nos púlpitos das igrejas, nos artigos e livros que eram escritos, ele era incisivamente criticado, e até mesmo pelos cientistas da época. Então ele ficou no meio de 2 grupos muito bem divididos e estabelecidos, e ele traz uma ideia completamente nova. Então para nós hoje é bem tranquilo falar sobre isso, que nós já estamos 1 século e meio depois de que a coisa aconteceu. De que essa, entre aspas, bomba explodiu, que foi a proposta que Kardec trouxe. Né? André colocou, posso estar errado, mas acho muita pretensão do homem fazer esse cálculo, uma vez que ainda não conhece muitos reinos do nosso planeta. Né? Não é nem uma pretensão, André, eu não diria isso, mas é que nós vamos ampliando o nosso conhecimento dentro das nossas possibilidades. E esses conhecimentos, eles têm fundamento, esse prazo, esse tempo, né? Esses cálculos são apresentados a partir de uma base científica. Então não é simplesmente um chute, eu acho que tem. Isso é estudado para poder apresentar. Então, para nós que não somos do meio científico, nós já ficamos acreditando, né? Poxa, mas como é que eles chegaram nessa conclusão? E aí quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais, a gente vê que tem cálculos que eles fazem e base científica que eles utilizam, que a gente nem sabia que existia. Porque tem pessoas estudando tudo isso. Né? Então, assim, é válido, porque hoje a tendência é fazer com que a ciência seja cada vez mais precisa nas suas informações, pelo fato dela ter desenvolvido nas suas técnicas, nos seus equipamentos, na própria inteligência do homem. No passado não, no passado era um chute. Então eu vou dar um chute que eu acho que foi assim. Então Darwin, por exemplo, quando ele começou também ali a trazer uma proposta de mudança nessa visão, ele também foi muito criticado, mas o que ele colocou, que o homem descendia dos primatas, descendia dos macacos, na verdade, porque essa era a visão que se tinha naquela época, quando ele trouxe essa proposta, não foi simplesmente um achismo que ele trouxe. Foi, na verdade, ali uma teoria apresentada
em observações profundas que ele fez. Então a ideia é que quanto mais nós evoluímos em termos de entendimento, mais sólidas são as respostas que nós temos, por mais incompletas que elas sejam. Né? Então essa pretensão é natural, porque o homem ele é pretensioso, e nós temos esse ingrediente da pretensão trazida desde a nossa formação, e é essa curiosidade que nos move na busca do conhecimento. E o bacana é perceber que quanto mais nós evoluímos em termos científicos, filosóficos e de outros entendimentos, menos erradas, digamos assim, são as nossas respostas. Mas infelizmente ainda nós somos limitados, né? Já falamos sobre isso. Magerona, bom dia. Bem-vindo. Então, nós vemos que temos teorias, por exemplo, né, sobre vida, sobre o universo, que nós não conseguimos ainda alcançar. E é aquela barreira, a gente vai até onde pode. Então a gente vai até a beira do abismo, digamos assim. A partir do abismo a gente não sabe o que tem lá embaixo. Então a ciência vai se aprofundando cada vez mais. Mas o bacana é que essa fronteira vai se expandindo também, né? Tudo bem, concordo com os cálculos e pesquisa, mas existem planetas e estrelas muito além do que podemos visualizar com um telescópio mais potente, né? E será isso que talvez irá, né, talvez acordar o homem para a grandeza de Deus. A tendência, por isso que a gente vai expandindo cada vez mais o nosso entendimento. Os cálculos são feitos a partir daquilo que nós podemos perceber. Conforme o tempo vai passando, a gente lembra que até pouco tempo, e eu falo até pouco tempo, em termos de 2000 anos, nós acreditávamos que as estrelas estavam coladas numa grande cúpula de vidro que envolvia o nosso planeta. 2000 anos depois, nós estamos expandindo a nossa visão para bilhões de distância, de anos-luz. Né? Então, é muita coisa. Então nós conseguimos realmente expandir a nossa visão. Quem sabe daqui a 100 anos nós tenhamos instrumentos que consigam aprofundar cada vez mais esse entendimento. Essa proposta desse cientista, que dobrou a idade do universo, né, acabou trazendo ali uma polêmica. Será que a teoria que ele trouxe é uma teoria fundada? Tem fundamento aquilo que ele diz? E aí então a gente deixa para os cientistas. Mas quanto mais a gente percebe que o conhecimento vai se ampliando, realmente mais o homem, principalmente o homem mais espiritualizado, ele começa a ter essa convicção de que Deus é muito maior do que ele imaginava. Né? Porque a gente vai vendo que a extensão da criação é uma extensão cada vez maior e, portanto, a capacidade de Deus também se torna muito maior. Olha só a pretensão nossa de querer analisar o poder de Deus, né? Pelo menos, né, Braz? O carbono traz para nós uma visão daquilo que existe no nosso mundo material aqui, na nossa Terra, né? Agora, aquilo que vai além, as observações também vão ali ajudando, né, no desenvolvimento das nossas ideias. Vamos lá, pessoal, para o nosso texto. Diz assim, então, Kardec: feita essa introdução, os povos han formado ideias muito divergentes a respeito da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. Ou seja, né, algumas teorias são bem fundadas, outras não. Vamos devagar assim, cada um trazendo teorias, né? E mais uma vez, né, hoje com a ciência bem desenvolvida, essas teorias mais mirabolantes rapidamente são descartadas. Até porque esse conhecimento que foi estabelecido é a nossa referência. Tudo aquilo que foge a esse conhecimento acabaria ficando ou descartado ou aguardando maior aprofundamento. Aqui os espíritos, né, a teoria que os espíritos apresentam, confirma a opinião de há muito compartilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Então, aquilo que os espíritos trouxeram para nós nesse período foram ao encontro, de certa forma, daquilo que a ciência veio desenvolvendo. Então, que o universo não foi criado dentro daquele pequeno espaço de tempo, que o universo não foi criado de uma forma mágica,
Então aquilo que a ciência foi apresentando, os espíritos vieram trazer informações. Só que, claro, informações muito rápidas, muito simples, diante da complexidade dos temas, né? Quando se fala sobre a criação do universo, nós temos hoje teses inteiras que são escritas falando para nós sobre os elementos que a ciência hoje consegue perceber. E os espíritos responderam em três linhas. Então é claro que nós não podemos embasar nossa visão científica naquilo que os espíritos trouxeram, porque precisa uma pesquisa mais aprofundada. Mas aquilo que eles disseram vai ao encontro daquilo que a ciência propõe. Ainda que seja de uma forma resumida, de uma forma superficial. E ele continua. A questão de ter sido Adão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas, que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. É isso porque mostra que o nosso universo, segundo os textos bíblicos, existe há 6.000 anos. Apenas há 6.000 anos. E aí hoje a gente tem os 13,7 bilhões, se não os 26 bilhões de anos, né? Anteriormente a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, essa ciência positiva é aquela que experimental, aquela que analisa dados, né? A inexorável ciência prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Se não, bilhões de anos, né? Então na Gênese fala que Deus primeiro criou o planeta, depois ele fez a divisão das águas, dividiu ali antes, né, o dia e a noite, depois os seres vivos mais simples, depois aqueles mais elaborados, até que finalmente veio o homem, que é considerado pela sua estrutura biológica, né, o ser mais evoluído, pela sua estrutura neurológica, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade moral. Então mostra para nós que aquilo que a Bíblia descreve de uma forma figurada faz sentido com aquilo que a ciência apresenta em termos de evolução do nosso planeta. Então, na verdade, é um erro de interpretação. E olhando principalmente porque a Bíblia traz para nós muitas imagens figuradas, são símbolos, são ideias que foram transmitidas de acordo com a linguagem da época a respeito daquilo que a própria ciência hoje traz para nós em termos de entendimento. Só que pelo fato de ser figurada, nós não podemos interpretar ao pé da letra. Que é o que Kardec traz para nós aqui, que realmente nós pensamos da mesma forma. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso?
Perdeu a sublimidade, a sua obra, por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ele estabeleceu para regerem os mundos. E essas leis eternas a gente fala sobre as leis que a ciência hoje estuda. E nós vamos conhecendo cada vez mais. Ali em 1906, 1907, Einstein estava apresentando a sua teoria da relatividade. E essa teoria da relatividade falava de forças que existem hoje no universo que vão sendo compreendidas, que vão sendo conhecidas. Então o homem amplia a sua visão, observa fenômenos que são novos, depois ele apresenta teorias para explicar esses fenômenos. Então primeiro ele observava que a Terra girava em torno do Sol. E a pergunta é, por que a Terra gira em torno do Sol? Já que todo objeto, como foi proposto por outros cientistas, né? A gente tem ali, né, as leis de Newton, por exemplo. Uma das suas leis diz que se um corpo está numa trajetória reta, ele vai continuar numa trajetória reta até que alguma coisa faça com que ele se desvie do caminho. Se ele está numa determinada velocidade, essa velocidade vai se transformar se alguma coisa empurrar ou se alguma coisa segurar para que ele possa diminuir. Do contrário, ele vai continuar nessa mesma velocidade indefinidamente. Só que a nossa Terra, o nosso planeta, gira em torno do Sol. Se tudo vai em linha reta, como é que ele pode fazer curva? Aí então fomos estudar sobre a lei da gravidade, a atração dos corpos, mostrando que a Terra está tão presa ao Sol como o Sol está tão preso à Terra. E aí então ele vai girando nessa velocidade constante. Isso é uma lei que foi compreendida. Então, primeiro nós observamos os fatos, depois procuramos entendê-lo. Conforme a ciência vai ampliando a sua visão através dos instrumentos que ela cria, são telescópios, radiotelescópios, enviando satélites lá para não sei aonde, coisa e tal, né, enviando equipamentos a distâncias enormes, isso faz com que nós enxerguemos coisas que até então não enxergávamos. E aí então a gente vai tentando entender, criando leis. Só que na verdade nós não estamos criando leis. Nós estamos entendendo aquilo, as leis que já existem, porque tudo funciona no universo de uma forma pronta, conforme os espíritos trazem para nós. E essa forma pronta significa aqui para nós leis eternas. E o que significam leis eternas? Significam que essas leis estão prontas. E elas já estão em funcionamento. Só que agora nós estamos aprendendo a compreender. Esse é o nosso problema. Né? Mas não é nem coisa brasileira, isso é coisa mundial. A gente vê muitos comentários feitos também em outros países, né, que também trazem essa mesma ideia, mas isso aí é uma questão de infantilidade do homem ainda. Então, cada vez mais a gente vai compreendendo a respeito, primeiro, né, da proposta do geocentrismo, em que a Terra é o centro do universo. Depois veio o heliocentrismo, o Sol sendo o centro do universo. Agora nós temos ideias das galáxias, ideias do universo se expandindo, a quantidade enorme de galáxias que existem. Conforme a gente vai ampliando a nossa visão, a gente vai ampliando também o nosso conhecimento a respeito das leis que regem esses corpos, que regem esses movimentos, esses fenômenos. Ao observarmos, por exemplo, um buraco negro que existe numa determinada região do espaço, a primeira coisa que nós fazemos é entender como ele funciona. Descobrimos como ele funciona. Ótimo, acabamos de descobrir leis que já existiam, e tanto já existiam que os fenômenos foram descobertos já sendo sustentados por leis que até então eram desconhecidas. A gente só pode entender as leis que regem aquilo, porque depois vem um cientista, né, bem interessante isso, ele traz ali uma teoria, pronto, ele criou a lei do fulano. Então, as leis de Newton, tão pretensiosamente conhecidas, né, pelos seres humanos, essas leis existiam e sempre existiram em outros mundos que nós nem sequer sabemos. Como é que essas leis são chamadas lá?
Aqui nós colocamos leis de Newton em homenagem àquele que trouxe para nós esse entendimento. Mas essas leis já existiam, elas não eram leis de Newton, elas eram leis de Deus. Lei de não sei das quantas, colocamos o nome daquele que foi, entre aspas, o descobridor. Então ele pode ter descoberto, mas ele não inventou. Então essas leis eternas existem aqui no nosso mundo e em todos os mundos existentes, e sempre existiram. E aí a gente vai entrar na ideia da eternidade, chegando no momento em que a gente não consegue mais compreender. Como é que alguma coisa pode ser eterna, já que, como já conversamos, no nosso entendimento, tudo tem começo, desenvolvimento, que é o meio, e depois o fim. Começa e termina. Só que quando nós falamos de Deus e das suas leis, aí então o nosso computador dá aquela tela azul, né? Pam. Simplesmente porque não consegue ir além, não consegue processar essa informação. Então, para não aceitarmos simplesmente aquilo que para nós é incompreensível, a gente começa sempre trazendo que tudo existe um começo. Tudo tem um começo, tudo tem uma origem. Desculpem, tudo tem uma origem. Pois é, mas até mesmo nisso, né, do universo eterno, porque o Big Bang diz que ele teve um começo. Então, assim, para não aceitarmos, porque lembra que a ciência ela não se baseia na fé. A ciência se baseia em fatos. E os fatos trazem para nós que o universo teve um início. Mas seria impossível aceitarmos que o universo é eterno desde que surjam evidências que mostrem para nós que o universo é sempre eterno, a ciência passa a admitir. E isso não é contra, a ciência não está sendo contra a ideia de Deus, mas nós precisamos de elementos, de dados para comprovar aquilo que nós estamos percebendo. Porque a ciência, a palavra ciência significa conhecimento. Estou ciente. Estou ciente de alguma coisa. Eu tenho conhecimento dessa coisa. E ciência, com letra maiúscula, significa essa instituição do conhecimento. E essa instituição se baseia em fatos. Por isso que a gente comentou agora há pouco, né? Nós estamos gradualmente ampliando o nosso conhecimento. Até há pouco tempo a gente tinha outras ideias completamente diferentes. Hoje nossas ideias são baseadas nesse entendimento. Esse entendimento vai se modificar? Não tenhamos dúvida disso. Mas na verdade ele vai se modificar no sentido de se afinar cada vez mais, se depurar, se refinar cada vez mais. Porque os conhecimentos que nós temos hoje são resultados da inteligência do homem. E esses dois grandes temas, né, como a gente já conversou lá no início, quando nós estudamos esse capítulo, 3 temas são os grandes temas do que nós temos hoje. Primeiro, quando o universo foi criado. Segundo, quem criou o universo? Terceiro, qual é a origem da vida? E eu acrescento um quarto, o que acontece depois da morte? São essas 4 dessas de muitas outras ideias que são perguntas que a gente não consegue responder. Então a gente vai até o limite, até aquela linha onde o nosso conhecimento vai. Se nós ultrapassarmos essa linha em que o nosso conhecimento não conseguiu desenvolver, a gente entra no campo da fé. E a ciência não se baseia na fé. Então por isso a ciência vai até aquele... Já perguntamos, né? Inclusive foi lá que eu trouxe. Quando nós estudamos no início, eu perguntei quais são os temas hoje, né, mais discutidos, que traz essas dúvidas todas. E foi ele mesmo que propôs tudo isso. Que esse conhecimento todo vai se baseando, né, naquilo que a ciência pode alcançar. Mas vamos lá. Seguindo aqui para nós. A ciência, então a gente falava sobre as leis eternas, né, que eu quis dizer para vocês, né? Então essas leis eternas, quando a gente percebe, né, mais uma vez, que um cientista descobre a estrutura do átomo, por exemplo, que o átomo tem ali os elementos, né, os elétrons, tem ali os prótons, tem ali os nêutrons, na verdade são nomes que nós demos para estruturas que nós estamos observando. Mas com o passar do tempo e a nossa visão ampliar,
a gente vai conseguir entender cada vez mais, com mais profundidade, até chegarmos naquilo que poeticamente foi chamado de partícula de Deus, que é até onde o nosso conhecimento foi em termos de elementos mínimos, porque a gente está trabalhando do mínimo, que é aquele chamado bóson de Higgs, até o máximo, que é toda a extensão do universo. Então, do átomo ao arcanjo, como diz ali aquela passagem do Livro dos Espíritos, ou do bóson de Higgs até o universo como um todo, existe entre esses dois extremos, que é até onde o nosso conhecimento pôde ir, que a gente conseguiu chegar nesse mínimo e conseguimos chegar nesse máximo. Com o passar do tempo, a gente vai desenvolver conhecimentos e condições para que esse mínimo seja ultrapassado e que esse máximo seja ultrapassado. Mas na nossa condição material, como seres encarnados que somos, nós não conseguiríamos chegar na extensão que vem além daquilo. O nosso conhecimento só vai até esses limites, porque a nossa capacidade só vai até aí. Vamos lá. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob aspecto mais grandioso e mais concorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza, leis que são eternas. De acordo nesse ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, lembrando que foi Moisés, que escreveu, o livro Gênesis na sua época, ali por volta de 1200, 1400 anos antes de Cristo, foi nessa época que ele escreveu. De acordo nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica, como o do dilúvio universal, o ano 1657, da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem dados animais de igual categoria do ponto de vista físico. Aqui também a gente vai entrar, no caso desse grande cataclismo do dilúvio universal, nós teremos ali fases do nosso planeta em que houve aquele período glacial, em que houve aquele grande congelamento e que depois houve o grande descongelamento. E nesse descongelamento houve ali a elevação do nível do mar, o alagamento de determinadas regiões. Então a floresta amazônica, por exemplo, fazia parte dos oceanos. O Saara, que é hoje o maior deserto do planeta, encontraram fragmentos de conchas de animais submarinos que viviam naquela região. Então muita coisa aconteceu em termos de alterações na estrutura física do nosso planeta, e ao mesmo tempo também na estrutura climática, de acordo com a inclinação do nosso planeta, a movimentação e tudo mais. Então tudo isso, nessa parte de dilúvio, até mesmo, quer dizer, dilúvio aconteceu onde? Se pensarmos no dilúvio universal, certamente nós temos elementos hoje que falam sobre isso, que é esse período de degelo, após o período glacial que nós tivemos. E vamos lá. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que existiu Noé. Então a ideia de Noé também é outra história. Então existem ali muitas passagens na Bíblia que são românticas, que são poéticas, que são figuradas, que são mitológicas, que infelizmente nós, durante muito tempo tomamos ao pé da letra. E aí então a ciência traz uma nova visão e acabou virando meio que inimigo daquilo que a Bíblia propunha. Mas na verdade traz uma visão em que a gente traz um novo entendimento, interpretando agora de uma forma correta aquilo que foi escrito daquela forma mitológica.
Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provará do ficar ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se, olha que interessante, que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra há 4.000 anos antes do Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1700 a.C., encontraram esse país povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que dos 2.300 anos a 1.700 a.C., isto é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então Kardec aqui está, fazendo uma comparação. Deixa eu ver aqui. Tá. Pois a ideia também de Atlântida é outra história também que traz para nós muitas questões, se é algo muito romântico, se é algo concreto, se é algo real, enfim. Ainda tem muita coisa para se debater nesse sentido, André colocou, mas aí ele não está usando 2 calendários, ele está fazendo uma comparação entre aquilo que geologicamente foi proposto com aquilo que biblicamente foi proposto também. Então ele só está trazendo ali uma comparação que, na verdade, como eu falei para vocês, ele está debatendo isso com as pessoas da época. Então, para as pessoas da época, esse tema era muito relevante, porque era um pensamento muito forte, o pensamento religioso. Então, o que ele está colocando aqui para nós hoje, como eu falei para vocês, para nós hoje, que somos estudantes da doutrina, já temos assim esse conhecimento básico que ela propõe, esse tema para nós ele não tem muito o que se debater. Falar de Adão, falar de Eva, falar de Noé, falar de 6 dias, é coisa que a gente não para discutir mais, porque isso já foi superado. E os nossos próprios tempos hoje já trazem também esse entendimento que a ciência propõe. Mas, de um modo geral, nós temos ainda muitos outros irmãos nossos que estão ainda ligados a essas ideias dos textos sagrados que trazem essa proposta e que pregam isso nas igrejas, conversam sobre isso, fazendo com que as pessoas criem uma aversão à ciência. Porque os religiosos dizem, porque o cientista fulano de tal disse tal coisa e ele está blasfemando contra a Bíblia. E as pessoas acabam criando essa dificuldade de compreensão. Interessante sabermos para sentirmos o desenvolvimento mental, religioso, social e tecnológico. Exato. Por isso que a gente acaba analisando de uma perspectiva mais histórica, de ver exatamente a visão da evolução da espiritualidade das pessoas, da evolução da inteligência, do intelecto das pessoas e das transformações sociais também. Então é uma visão antropológica, da antropologia cultural que a gente acaba absorvendo.
A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as do clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Aqui o que Kardec está apresentando para nós em termos de observação, hoje nós temos a genética, né, que traz isso tudo, né, um mapeamento genético da humanidade, mostrando ali toda a ramificação dessa árvore genealógica nesse aspecto biológico. Né. Então Kardec não tinha qualquer conhecimento na sua época a respeito, né, dos micro-organismos, da constituição celular, né, da estrutura do DNA que se tinha. Hoje nós já evoluímos, então. Por isso que 1,5 século de evolução de conhecimento é muita coisa. É muita coisa, uma coisa assim absurda de evolução. Né? No próximo capítulo que nós vamos estudar, que vai falar sobre os seres vivos, nós teremos aqui preparei para vocês uma base para a gente poder primeiro ter uma visão geral sobre aquilo que hoje nós entendemos sobre seres orgânicos, seres inorgânicos, seres vivos de um modo geral. Nós vamos ver como evoluiu o conhecimento de lá para cá. Por isso que, nesse sentido, Kardec muitas vezes, na opinião dele, como alguém que viveu no século XIX, para aquilo que hoje nós temos, nós já evoluímos muito. Mas em termos de conhecimento espiritual, isso para nós é a base. E esse é o objetivo, de fazer com que nosso conhecimento evolua do mundo que nós temos hoje para o conhecimento que vai além do conhecimento material que as nossas ciências propõem. Então nosso objetivo é exatamente unificar, né, o pensamento espiritual do pensamento material que nós temos hoje, para termos um entendimento real do que é exatamente a evolução do nosso universo. Acho interessante alguém achar que existe a raça pura, uma vez que temos zilhões de anos, né, e sabe-se lá quais foram as misturas que ocorreram entre as raças, né? Aí os espíritos responderiam para você, Andréia, orgulho do homem. Simplesmente assim. A gente achar que existe essa ideia, né, o primeiro que é uma visão limitada dentro daquilo que a pessoa está vivendo. Então ela acredita que ela é aquilo e que ela é somente aquilo. Aí vem a desencarnação, depois vem a reencarnação e muda completamente a visão dela, né? Então é simplesmente orgulho, né? Que a raça pura, quem vai procurar a raça pura é aquele que faz parte dessa pureza, né? Então nada mais é do que orgulho. Avançando aqui para a gente finalizar, o pessoal está no nosso horário já. Vou ler rapidinho aqui, tá? Porque é só para complementar mesmo. Então o cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos. Sim. Então, o orgulho do que gera esse preconceito. Né? Então, assim, o orgulho ele é a origem de todos os males nesse sentido. Né? Então, o conhecimento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria. Apenas produz variedades. Isso em relação às cores, às raças, aos tamanhos, características físicas, né? Ora, para que se tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? No caso, a gente pensa, né, que a gente já estudou, que a origem, a princípio, da humanidade veio da África, e da África, então, houve a evolução e todas as diversidades que nós conhecemos hoje. E toda a diversidade que nós conhecemos hoje. Isso agora analisando estrutura genética dos indivíduos. Não é nenhuma questão de opinião e de aparência, geneticamente observada. Como se há de atribuir
Sim, provado, André, geneticamente. Tanto que eu falei para vocês que tem uma empresa aqui no Brasil em que você pede para que eles façam um mapeamento genético de onde você veio, de que região, de que grupo aqui no nosso planeta você veio biologicamente. O seu corpo, pelo menos, né? Veio biologicamente. Então eles vão analisar qual a incidência das características genéticas que você traz hoje dentro de um mapa em que tem ali os maiores agrupamentos. E ali você vendo todas as misturas, é aquilo que fisicamente você é hoje, né? Mas aí, mais uma vez, né, enquanto procuramos a origem biológica do seu corpo, a gente vai na sua origem espiritual. Que aí, então, aí bagunça tudo, né? Porque aí é a cartada final, né? Então, enquanto a gente fica brincando de DNA, vem você espiritualmente e mostra que você é um espírito imortal, né? Eu fiz isso, né? Eu fiz estudando a minha genealogia, né? Encontrei ali, pelo menos numa das ramificações, um determinado grupo na Europa, né, que durante um tempo veio para cá. Lá ali por volta do 1930, 1940 veio para o Brasil. Então eu consegui achar isso, curiosamente foi bacana. Para encher um pouco do orgulho também. Né? Não, espiritualmente, né? Não é nem saber o que você foi no passado, mas é saber como espíritos, de onde nós surgimos como espírito. E aí os próprios espíritos respondem, não sabemos. Vamos lá, pessoal, finalizando. Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende ela começou. Que diversas são as origens que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico. E atentando-se, finalmente, na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Este é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Então aqui, na verdade, Kardec estava só fazendo aqui um encerramento daquilo que biblicamente é apresentado para aquilo que a ciência vai trazendo como conhecimento da época e, mais ainda, para aquilo que hoje nós vemos como conhecimento. Ele acabou aprofundando mais esse assunto lá no livro A Gênese, que nós estudamos, né? Mas acabamos assim passando rapidamente, porque, né, para nós que estudamos a doutrina, esse é um debate já superado. Mas para aqueles que são novos ainda no conhecimento espírita, e que trazem ainda esse entendimento bastante arraigado, né, bastante enraizado sobre a visão religiosa do mundo, isso pode ter ali alguma relevância, né? Mas já passou por tudo isso, né? Então, no livro Eram os Deuses Astronautas, né, de Erich von Däniken, né, o alemão, eles afirmam que a raça humana surgiu dos Andes, na América do Sul, né, com a chegada dos extraterrestres. Mas até esse livro, Brás, ele já está muito defasado também, né? Ele traz ali propostas bem apaixonadas a respeito da visão, né, na visão dos ufólogos, né? Mas, enfim, são ideias. Mais uma vez, Brás, esse livro ele traz para nós um sistema que Kardec tanto fala, que a origem de tudo vem exatamente dos alienígenas. Então é mais um sistema que foi trazido, mas que a ciência rebate facilmente, né? Porque ali não tem nenhuma evidência, ele simplesmente traz dúvidas a respeito, por exemplo, das linhas de Nazca lá no Peru. Ele fala para nós sobre Stonehenge lá na Inglaterra, ele fala para nós sobre as pirâmides. Então,
Quando você não consegue encontrar uma resposta, ele traz uma questão simples. Foram os alienígenas. Os religiosos, por sua vez, foi Deus. Os cientistas, por sua vez, não sabemos, estamos pesquisando. E assim vai. É isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Finalizando aqui, então, nós terminamos esse capítulo 3 da primeira parte. O capítulo 4, então, do princípio vital. E aí são 3 temas, né? Primeiro, seres orgânicos e inorgânicos.